E aí, meu querido, há quanto tempo que a gente não se vê? Há uma semana. Seja bem-vindo a esse canal, aqui é Roger Maia. Já tem uma semana que a gente não se vê, mas aqui eu trago um assunto novo, que é a divisão celular. Vamos nessa? Então, você já viu nesse ano alguns problemas associados a um tipo de celular por aí que, por um problema no controle de qualidade, eles estão explodindo? Oppan Gangnam Style. Você também chegou a ver em algum lugar na sua região uma construção parada? Ou por falta de material, falta de verba, falta de licenciamento, faltando alguma coisa? Que loucura, hein? Então, imagine se isso acontecesse com as nossas células. Em algum momento ela estava se dividindo e de repente parasse porque faltou material. O que vamos fazer? Acabou o material, acabou o material. Ai meu Deus, acabou a energia, cadê o ATP? Cadê o ATP, meu Deus? Ainda bem que isso não acontece com as nossas células. Elas, na verdade, passam por um controle rigoroso de qualidade até se dividir. E isso faz parte do ciclo celular dessas células. Para vocês terem noção, a célula passa por um ciclo. E esse ciclo tem controles de qualidade em vários pedaços, em várias etapas. E lá ela analisa se o ambiente é favorável, por exemplo, para duplicar o seu material genético, se o ambiente é favorável para iniciar uma divisão celular, e ainda, se o ambiente está favorável, está tudo correto para que toda a etapa da divisão celular se concretize. Então, a função principal de uma célula que está passando por todo o ciclo celular é única, que é se dividir corretamente. Vamos dar uma olhada mais de perto nesse ciclo celular. Toda célula que se divide passa obrigatoriamente por um conjunto de etapas que compõem o ciclo celular. O ciclo celular pode ser dividido em duas partes. Uma parte onde acontece a divisão celular propriamente dita, que é muito pequena, então está representado na cor verde nesse desenho. Dura cerca de 1 hora em células de mamíferos, por exemplo. E existe ainda uma segunda parte do ciclo celular, que dura mais tempo e que envolve a preparação da célula para fazer a divisão celular. Essa parte é chamada de intérfase, e ela é dividida ainda em 3 fases. Uma fase chamada G1, representada pela cor marrom do desenho, uma fase chamada de S, representada pela cor vermelha, e uma fase chamada G2, representada pela cor azul. Muito bem. Uma célula recém-formada inicia o período G1. A palavra G vem do inglês gap, que significa intervalo. Então G1 significa gap 1 ou intervalo 1. É chamado de intervalo porque nesse período a célula não está duplicando o seu material genético. Entretanto, esse período é muito importante porque é nele que a célula aumentará de tamanho, absorverá materiais do ambiente, e essa fase ainda é importante porque no final dela a célula passará por um ponto de verificação, ou ponto de checagem, ou do inglês checkpoint. E é nesse momento que a célula analisará o ambiente externo e interno dela e verificará se ela poderá duplicar o seu material genético, ou seja, prosseguir para a próxima fase da intérfase, a fase S. A segunda fase da intérfase, chamada fase S, é a fase onde a célula duplicará o seu material genético. A palavra S vem de síntese e é justamente nesse momento que a célula vai duplicar o seu material genético. Esse processo é muito custoso para a célula, se gasta muita energia para se duplicar o DNA e também se demora muito tempo. Enquanto que no G1 dura cerca de 9 horas, a fase S demora cerca de 10 a 12 horas no ciclo celular, isso em células de mamíferos. Ao fim da fase S, espera-se que então o material genético dessa célula tenha duplicado. A partir daí, inicia essa terceira e última etapa da intérfase, chamada de G2, ou seja, Gap 2, intervalo 2. Nesse momento, algumas organelas do citoplasma terminam de se duplicar também, que são os centríolos nas células animais. Os centríolos têm uma função importante na divisão celular,
porque eles também ajudam na formação das fibras do fuso mitótico, que são fibras formadas por feixes de microtúbulos que organizam a divisão celular durante a mitose e que também puxam os cromossomos, puxa o material genético para as células filhas, para a formação das células filhas. A fase G2 dura cerca de 4 horas, mais ou menos, e ao final dela, a célula passa por um segundo ponto de verificação, por um segundo ponto de checagem, por um segundo checkpoint. E é nesse momento que a célula analisa se todo o material genético foi duplicado corretamente, se não há erros no material genético, e ainda se algumas organelas, algumas estruturas que vão participar da divisão, se elas estão também duplicadas. No caso dos centríolos que compõem o centrosoma. Estando tudo ok, a célula partirá para a mitose. E a mitose, ela ainda pode ser separada em 4 ou 5 fases, dependendo do autor que você está vendo. E as fases são prófase, metáfase, anáfase e telófase. Alguns autores consideram a prófase e entre a prófase e a metáfase consideram a prometáfase. Então seria assim: prófase, prometáfase, metáfase, anáfase e telófase. Prófase, prometáfase, metáfase, anáfase, telófase. Na prófase, o que acontece? O material genético que já estava duplicado começa então a organizar-se e condensar-se de forma maior ainda, formando então os cromossomos. Como o material genético foi duplicado, esses cromossomos então vão estar em forma de 2 bastões unidos numa região central, chamado de centrômero. E o centrômero, ele é formado por um conjunto de proteínas que realmente aglomeram, que juntam esses 2 bastões de cromossomos, e eles têm ainda 2 regiões de encaixe, chamadas cinetócoros. É assim que é um cromossomo. Então, 2 bastões, cada bastão é uma cópia do material genético, e eles estão então ligados um ao outro através do centrômero. E esse centrômero é um conjunto de proteínas que juntam esses bastões, e ao juntá-los também estrangulam na parte onde estão juntas, e ainda existem 2 regiões de encaixe, chamadas cinetócoros. Na prófase, o que acontece? O material genético então é aglutinado, condensado, agrupado de uma forma muito forte, de forma muito densa, formando então os cromossomos com as regiões dos centrômeros. Nessa etapa, existe um conjunto também de proteínas que fica bem evidente nesse momento, chamado de centrosomo. Eles ficam no citoplasma, e o centrosomo é formado em mamíferos, por exemplo, por os centríolos e mais um conjunto de microtúbulos. E eles então começam a migrar de uma região para os polos da célula, para as metades da célula. Essa é a prófase. A prometáfase se inicia, quem considera a existência da prometáfase, né? Ela se inicia a partir do momento que o envoltório do núcleo é desfeito. Quando ele é desfeito, nesse momento começamos a prometáfase. E nessa etapa, os centrosomos começam a emitir fusos de microtúbulos em direção tanto aos cromossomos como também em outras regiões da célula, para dar uma estabilidade à célula durante a divisão. Para isso, dá-se o nome de fibras do fuso mitótico. Parte dessas fibras vão se ligar uma às outras e vão dar estabilidade durante a divisão celular. Outras fibras do fuso mitótico vão se ligar nos centrômeros dos cromossomos, e em específico no cinetócoro que eu falei para vocês. E ali, ao se ligar, eles começam a organizar os cromossomos, posicionando eles na região equatorial da célula, no meio da célula, e formam nessa etapa a placa metafásica. Quando a gente fala da placa metafásica, a gente está então falando do fim da prometáfase e o início da metáfase. Quando vocês olham esse desenho, uma célula desse jeito, vocês podem dizer que a célula já está na metáfase. Ou seja, as fibras do fuso mitótico já ligaram aos cinetócoros dos cromossomos e os posicionaram no meio da célula. Nesse momento,
todos os cromossomos precisam estar bem colocados, bem posicionados, e cada pedacinho, cada pedaço do cromossomo duplicado tem que ter a sua fibra correspondente, tem que ter o seu centrossomo correspondente ligado a ele. Se não tiver ligado corretinho, não vai avançar no ciclo celular. Mas se tudo estiver perfeito, tudo estiver alinhado, cada cromossomo tem seus cinetócoros ligados a uma fibra do fuso, a um centrossomo, então pode-se avançar para uma próxima etapa, que é a anáfase. Nesse momento, os cromossomos então começam a migrar. O centrômero é quebrado e, pelo cinetócoro, cada cromátide irmã, cada cópia do cromossomo começa a migrar para os polos da célula, em direção aos centrossomos. Então estamos começando agora a dividir mesmo o material genético. Cada pedaço do material genético, cada cópia, vai para um local da célula, do centrossomo. E por fim, inicia-se depois da anáfase a telófase. O que é a telófase? Nada mais é do que, após a anáfase, a célula já teve a divisão do material genético, esse material genético começa a descondensar, o núcleo da célula, o envoltório do núcleo é formado novamente e envolve esse material genético, e começa, nesse momento, a ocorrer um fenômeno chamado citocinese, em que a célula começa a sofrer uma divisão no citoplasma. Agora é o citoplasma que se divide. O interessante é que na citocinese não são os microtúbulos que fazem a divisão. Ao contrário, o que faz a divisão são filamentos de actina e de miosina, que ficam na parte de baixo da membrana plasmática. Então essas proteínas, que também têm uma função estrutural e motora, elas começam a se comprimir umas às outras, e aí vai formando uma espécie de anel de estrangulamento. E esse anel vai estrangulando o citoplasma da célula, e aí chega um momento que divide o citoplasma e formam duas células separadas. Essa é a mitose. Então, gente, recapitulando o que eu falei para vocês, uma célula ela passa por um rigoroso controle de qualidade para fazer divisão celular. E isso é muito importante. Se não fizer isso, poderíamos formar células com várias anomalias. Esse ciclo celular ele passa por 3 etapas principais de controle do ciclo celular. Uma delas é no final do período G1 para o início do período S. O segundo é no final do período G2 para o início da mitose. E o terceiro é no final da metáfase e para o início da anáfase. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado. Não se esqueça, então, passamos por um ciclo celular e ele tem a intérfase. E a intérfase tem 3 etapas. G1, gap 1, S de síntese, G2, gap 2. E aí a mitose, divisão celular, que é um período bem pequeno na célula, mas muito importante, muito organizado. Que tem, então, uma prófase, uma metáfase, uma anáfase e uma telófase. Ou, segundo alguns autores, prófase, prometáfase, metáfase, anáfase e telófase. Se você gostou desse vídeo, cara, clique aí em gostei embaixo. Se você realmente gostou, compartilhe para outras pessoas. Vamos fazer esse canal crescer, que outras pessoas também conheçam esse canal. E não se esqueça de assinar o canal, porque sempre que eu liberar vídeos novos, você vai ter acesso em primeira mão. No mais, cara, um abraço para vocês. Gostei demais do que eu fiz hoje. Gostei demais dessa aula de hoje. Eu espero que dê tudo certo com vocês, que vocês aprendam. Um abraço.